This call is now being Aí, recorded. certinho. Espiritualidade amiga, Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, nosso Criador, tão bondoso e misericordioso, que a cada momento nos dá a oportunidade de aprender, de evoluir, de melhorarmos. Agradecemos a oportunidade desse estudo, de estarmos reunidos em pensamento, em bons sentimentos, buscando nosso aprendizado, nossa evolução. E nesses dias tão difíceis, complicados, a luz do Evangelho vem clarear nossos corações, vem amenizar a dor, o sofrimento, as dificuldades, vem nos fortalecer e nos mostrar que sempre Jesus está conosco, a todo momento, principalmente nos momentos mais difíceis. Que Ele abençoe, que Ele inspire e coordene os nossos estudos, nossos corações, nossos pensamentos e os nossos atos. Esteja sempre conosco, Mestre Jesus, nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje eu fiquei de fazer o Atos, né? A gente sempre faz o Atos Apóstolos no início, depois Céu e Inferno, depois o Livro dos Espíritos. Então, eu fiquei de fazer o Atos Apóstolos para a gente só mostrar o mapa aqui. Vamos lá. Relembrando que Paulo iniciou a sua segunda viagem apostólica, né? Tá dando para ver aí? Tá bem? sim, Luciano, certinho. Se a gente lembrar, ó, a primeira viagem, Paulo saiu aqui também de Antioquia, só que ele veio para a ilha de Chipre. E depois foi para Derbe, Antioquia de Psídia, Listra e Icônio. Nessa viagem agora, que Paulo acabou de começar, houve a despedida dele com Barnabé, e ele vai nessa viagem agora em companhia de Silas. Então, nós estamos falando de mais ou menos o ano 50 aí depois de Cristo, porque ele foi na viagem de 45 até o 48, depois teve o Concílio de Jerusalém, que eles participaram, e ele saiu para a sua segunda viagem. Essas datas são um pouquinho confusas, alguns livros põem 49 até 52, outros 50, 54. Bom, em torno do ano 50 ele foi para essa segunda viagem. Então, saiu de Antioquia, passou na cidade natal dele, que é Tarso, e se direcionou para Derbe e Listra. Ou seja, o que Paulo está fazendo? Ele está voltando em algumas comunidades em que ele passou. A gente vai ver que ele vai fazer isso no início. Ele vai para Tarso, Derbe, Listra, Antioquia de Pisídia, Icônio, depois ele vem para Troade, que são lugares que ele ainda não visitou. Certo? Então, essa é a segunda viagem. Eu vou só compartilhar um outro mapinha com vocês. Apareceu o outro aí? Ainda não. Ainda não? Espera aí. Vou tirar esse aqui. Vamos lá. Acho que agora foi, né? Deu aí? Agora deu. Sim, Então, deu. o que é para a gente ver, ó? Ele saiu daqui, ó, dessa região aqui, Antioquia aqui, ó, na Síria. Lembrar que Jerusalém está mais para baixo aqui, ó. Então, essa aqui, esse pedacinho aqui, que está até faltando um pedacinho no mapa, é que é onde fica Israel hoje. Então, eles participaram do concílio aqui, e voltou para Antioquia de Psídia, que fica aqui na Síria, foi para Tarso, que é na Cilícia, e depois a gente vai ver agora que eles vão falar muito da Galácia. Isso aqui é a Turquia hoje, viu, gente? Ó, isso aqui é a Turquia, certo? Aqui é a Grécia. Aqui no cantinho a gente vê um pedacinho da Itália. Então a gente vai ver que ele vai falar de Galácia, ele vai falar
de Psídia, que está aqui embaixo, que Paulo vai vir aqui, ó, vai caminhar aqui, aqui, depois ele vai sair da Turquia, atravessar aqui, entrar na época, era Macedônia, e vai chegar aqui na Grécia. Certinho? Então, só para a gente se localizar, ele está andando no que é nosso hoje, Turquia, certo? Que era a região da Galácia, né? Paulo nasceu aqui na Cilícia, em Tarso. Certinho? Pode tirar aqui ou tem alguma dúvida aí? Pode. Então, tá, beleza. Então é isso. Só mostrar os mapinhas que acho que fica melhor para a gente visualizar aí, tá? Então, nessa fase, ele vai passar nesses lugares. E, se nós nos lembrarmos, em Listra, ele conheceu o jovem Timóteo, que na primeira viagem tinha em torno de 13 anos, segundo Paulo Estevão, né? No livro Paulo Estevão. E nessa segunda viagem agora, Timóteo vai se unir a Silas e a Paulo e vai participar da segunda viagem apostólica de Paulo. Tá bem? Então, Paulo agora vai começar a ver o que é o importante desse início da segunda viagem. Ele vai começar a ver flores aonde ele semeou o evangelho de Jesus. Essa é a grande mensagem desse pedacinho. Ele vai passar em regiões, em áreas, em pequenas vilas, em cidades que ele ofereceu a eles o evangelho de Jesus e foram sendo iniciadas comunidades cristãs. Então, ele vai começar a ver comunidades cristãs e Timóteo, que era um menino na primeira viagem, agora um jovem, vai se transformar num grande companheiro, num grande aliado de Paulo, num grande discípulo de Paulo. Certinho? Então, esse é o pedaço de hoje. É o quê? Paulo semeou muita luta e agora ele vai começar a ver as flores cristãs onde ele semeou. Beleza? Certinho? Então é isso. Semana que vem, quem for fazer, a gente vai seguir, né? São do 16:6 ao 16:10. É ele entrando na Macedônia, onde no Atos Apóstolos nós vamos ver o Espírito do Senhor vai chamar Paulo. Né? Então, quem for fazer é isso, 16:6 até 16:10. São 3 folhinhas aqui no Atos dos Apóstolos, segunda Emmanuel. Eu posso fazer, Luciano. Beleza, então aí, Tá? é da página 351 até a 356. Certo? Certinho. Atos 16:6 16:6. a 16:10. Tá bom. Obrigada. Beleza? Marco aqui. Então é isso. Então vamos lá. No céu e inferno, nós vamos continuar, né? Allan Kardec está mostrando para nós, logo depois da morte, mas espíritos já felizes, né? No linguajar de Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 2, onde ele fala do pós-desencarne de espíritos felizes, de espíritos que foram bons homens, que trabalharam no bem, que se dedicaram ao bem. Nós estamos estudando o quê? O pós-desencarne dos espíritos felizes, como é que é. Depois Kardec vai comparar com espíritos medianos e com espíritos sofredores, para nós conseguirmos fazer esses contrapontos aí, beleza? Então vamos lá. Nós paramos no doutor Demelry, né? Certinho? Vamos lá, Gabi? Todo mundo achou aí? Tá certo? Podemos? Então vamos lá. O Dr. Demelry, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. Só aqui para esclarecer, Albi é uma cidade francesa, Tarn ela é como se fosse um estado de Tarn na cidade de Albi, tá? Certinho? Lá na França parece que eles chamam de departamento de Tarn, parece que é o estado.
e Albi a cidade. Tá bem? Vamos lá. O senhor Demeury era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto o seu saber, lhe granjearam a estima e na veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e apesar da sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar de pobres enfermos. O preço de suas visitas era menor de suas preocupações. Ele se considerava menos incomodado pelo infeliz do que por aquele que sabia poder pagar, porque, dizia este último, em sua falta, sempre poderia conseguir um médico. Ao primeiro, não só dava os remédios gratuitamente, mas frequentemente deixava com que prover as necessidades materiais, o que às vezes é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer dele que era a cura da medicina. Pode continuar? Pode falar. Só para eles estão dando a característica do Demérios, né? O cura d'Ars aqui é porque a Igreja Católica tem um santo, né? Que é o cura d'Ars, chama João Batista Cura d'Ars. O cura é o curador, que ele cuidava de uma igreja, né? Da Igreja Católica, e ele era um homem muito bom, trabalhou demais pelos pobres e tal, então ficou como cura d'Ars, né? Virou santo da Igreja Católica. Então, aqui, por isso que ele fez essa comparação. Certinho? Vamos lá? O senhor Demeury abraçara com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, dos quais, em vão, pedira a solução à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender toda a sua importância e também foi um dos mais zelosos propagadores. Relações de viva e mútua simpatia se estabeleceram entre ele e nós por correspondência. Soubemos de sua morte no dia 30 de janeiro, e o nosso primeiro pensamento foi de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Então, vamos lá. Então, eles vão evocar, Kardec ficou amigo do Dr. Demeury, né? Eles se comunicavam por carta, né? Era um homem, foi um médico muito bom e muito caridoso pela descrição, já era velhinho quando morreu, e 5 dias depois da morte, Kardec e seu grupo vão evocar o Dr. Demeury. Certinho? Tá bem? Então, nós estamos tratando do velhinho, que foi médico, trabalhou muito, ajudou muito aos pobres, conheceu a doutrina espírita, ficou amigo de Kardec. Tá bem? Vamos lá. Eis-me, prometera-me quando vivo, que desde que morresse, viria, se isso fosse possível, apertar a mão do meu caro mestre e amigo, senhor Allan Kardec. A morte dera à minha alma este sono pesado que se chama letargia, mas o meu pensamento estava desperto. Sacudia esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Despertei e de um salto fiz a viagem. Então, vamos lá. Ele está descrevendo o quê? Logo depois da morte. Ele sentiu uma sensação de letargia. A gente lembrando, o que é letargia? Aquele estado de quase morte, onde há uma ligação muito tênue ainda do perispírito com o corpo físico. Ainda não ocorreu o desencarne. Então, ele entrou nesse estado, ele descreve dessa maneira, né? Ainda existem pequenos pontinhos do perispírito ligados no corpo físico. E aí que ele descreve. Aí ele deu uma sacudida e pronto. E aí fez o salto, fez a viagem. Essa foi a maneira que ele entendeu o desencarne dele. Tá bem? Vamos lá? O quanto sou feliz. Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo não é senão um disfarce imposto.
Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com voo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino. Átomo diante da grandeza, da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Interessante, né? Descreve um momento muito feliz e tal, e depois ele assume a pequenez. Sou um átomo diante da grandeza do Criador, né? Bem legal a maneira que ele descreve, bem original assim, né? Vamos lá. Estou feliz, estou na glória. Ó, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor. Vou fazer um estudo, virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito, que vos dedico ao adiantamento. Até breve. Ó, então ele faz a saudação a Kardec, fala que está feliz, que está muito bem, mas ele diz: eu vou voltar, que vou com os meus estudos, vou comunicar com vocês. E aí Kardec vai, eles vão evocá-lo de novo em duas oportunidades, em 2 dias seguidos. No dia 1º de fevereiro e no dia 2 de fevereiro, ou seja, 6 e 7 dias depois do desencarne. Certinho? Vamos lá? Então vamos lá ver a primeira comunicação aí. As duas comunicações seguintes, dadas no dia 1 e 2 de fevereiro, são relativas à doença da qual estávamos atacados nesse momento. Embora sejam pessoais, nós as reproduziremos, porque elas provam que o Senhor Demeure é tão bom como espírito quanto era como homem. Então, o que a gente vê aqui? Kardec estava doente nessa época. Então, como foi uma comunicação pessoal do Demeure para o Kardec, mas Kardec resolveu colocar por quê? Para mostrar que ele, enquanto médico na Terra, enquanto encarnado, quando ele desencarna, continuou trabalhando com medicina, mas de uma maneira muito diferente. Aí nós vamos ver. Vamos lá? Meu bom amigo, tende confiança em nós e grande coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com as cautelas prescritas, podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra que foi o objetivo principal de vossa existência. Sou eu, portanto, que estou sempre aqui, junto a vós, com o espírito de verdade, que me permito tomar a palavra em seu nome, como o último de vossos amigos vindo entre os espíritos. Então, o que ele fala para Kardec? Enquanto espírito, agora eu sei que você precisa terminar a obra que você veio aqui para fazer. Né? E o Espírito da Verdade, ou seja, no entendimento dele, Jesus permite que ele venha ajudar Kardec para que Kardec consiga terminar a obra. Depois nós vamos ver por que ele está preocupado com isso. Na segunda comunicação, ele vai falar o motivo da preocupação dele. E nós vamos ver o grau de dedicação de Kardec para a doutrina espírita. Né? Nós vamos ver o tanto que Kardec trabalhou para conseguir estruturar o espiritismo. Certo? Então, é isso. Por enquanto, ele vai falar das preocupações dele, da doença do Kardec. Depois, ele vai falar das questões missionárias do Kardec. Vamos lá. Eles me fazem as honras e as boas-vindas. Caro mestre, o quanto sou feliz por estar morto a tempo para estar convosco neste momento. Se morresse mais cedo, talvez pudera vos evitar essa crise que eu não previa. Havia muito pouco tempo que desencarnara para me ocupar de outra coisa que do espiritual. Mas agora velarei por vós, caro mestre. É o vosso irmão e ele lamenta que, se ele tivesse encarnado um pouquinho mais cedo, ele já tinha recobrado a lucidez espiritual, ele já estaria cuidando de Kardec como ele se propõe a cuidar. Mas como ele
desencarnou um pouquinho mais tarde, no entender dele, ele não teve como cuidar do Kardec e evitar essa crise de doença agora que Kardec estava tendo. Ele está lamentando isso. Eu podia ter cuidado mais do senhor, mas eu ainda estava acordando, estava meio esquisito ainda, ainda estava me ajustando no mundo espiritual. Né? Vamos lá. É o vosso irmão e amigo, que está feliz por ser espírito, para estar junto de vós e vos cuidar em vossa doença. Mas conheceis o provérbio: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os bons espíritos nos cuidados que vos dão, conformando-se estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui. Esse carvão é fatigante. Enquanto estáis doente, não o queimeis mais. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele escapam são deletérios. Então, aqui a gente vê duas coisas. Uma, que ele dá orientações para Kardec, que aquela história de queimar o carvão para aquecer o ambiente não estava fazendo bem para Kardec. Mas parece que tinha mais prescrição aqui que os espíritos falaram para Kardec. E, infelizmente, nós não vamos ter acesso a essa receita. Mas parece que eles estavam orientando Kardec em mais algumas outras coisas. E Demétrios chama que, ó, desliga esse carvão aí que tá piorando. Certo? Agora vamos lá para a gente ver o dia 2 de fevereiro, é a segunda comunicação a respeito de Kardec. Vamos lá, ele escreve de novo para Kardec. É uma carta pessoal, uma comunicação pessoal a Kardec. Tá bem? Vamos lá. Sou eu, Demeure, o amigo do Senhor Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando do acidente que lhe ocorreu, e que fora funesto sem uma intervenção eficaz, a qual fui feliz em ajudar. Segundo as minhas observações e as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. E para vocês verem aqui, gente, ele deixa para Kardec, parece que a espiritualidade trabalhou evitando um acidente, mas ele deixa para Kardec que, olha, você precisa acabar sua obra para você desencarnar, porque depois você tem que voltar para dar continuidade. Então, a impressão que dá é que Kardec escreveu a Codificação Espírita, ou seja, ele começou a escrever em 1857, terminou em 1869, quando ele morreu. Então, nesse período ele fez a codificação, mas ele provavelmente ia voltar para terminar alguma coisa. Né? Vamos lá para a gente ver. Agora ele preocupa com o grau de dedicação de Kardec. Vamos lá. Entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador, e se torna culpável de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com a súbita partida para os nossos mundos. Não é necessário temer em dizer-lhe toda a verdade, para que se acautele e siga as nossas prescrições. O que a gente vê aqui? Kardec veio fazer determinada parte da obra. E aí ele parece que estava se excedendo no trabalho. E aí eles pedem, ó, se você morrer, exterminar suas forças orgânicas, antes de você terminar a obra, você vai ser condenado por homicídio involuntário. Né? Olha, vocês imaginam o grau de dedicação que Kardec estava tendo para eles chegarem e falarem isso para ele. Então eles falam, olha, dá uma maneirada, siga o que nós estamos dizendo para vocês fazerem, para você fazer. Aí sim, você vai dar a última demão, como ele falou aqui na obra, e aí você pode desencarnar, porque já está na sua programação uma reencarnação próxima para você terminar alguma coisa. Né? Olha
olha como é que a coisa funciona. Ele, no plano espiritual, já sabia do planejamento reencarnatório de Kardec. Né? Interessante isso. Vamos lá. E aí, Demeure agora vai comunicar com outro grupo espírita, que eram amigos dele também. Vamos lá. A comunicação seguinte foi obtida em Montalbán em 26 de janeiro, dia seguinte da sua morte, no círculo de amigos espíritas que tinha nessa cidade. Essa já é outra cidade. A gente vê que a primeira foi em Albi, né? Essa agora é em Montalbán. Então, é outra cidade que ele vai comunicar com mais um grupo de amigos. Vamos lá. Mas, pelo visto, essa foi antes Isso, dessas antes daqui, dele. né? Uhum. Essa foi um dia depois. Ele morreu no dia 25, essa foi no dia 26. As duas de Kardec foram no dia 1º e 2 de fevereiro. Né? Então, essa foi 24 horas depois da morte. É isso mesmo. Antônio Demeure. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem como vós esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Olha aqui, gente. O que ele está nos dizendo? Depois que a gente morre, nós vamos nos reunir no plano espiritual com aqueles que tiveram os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Ele está falando, sintonia. Como que nós... a gente já conversou disso. Como é que nós vamos nos juntar no plano espiritual? Pelos pensamentos, pela maneira que a gente sente a vida e como a gente quer viver. É isso que vai nos agregar no plano espiritual. Né? Vamos lá. Eu estou feliz, mais feliz do que poderia esperá-lo, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria, há tão pouco tempo. Então, a gente lembra, 24 horas depois do desencarne. Ele lúcido, conversando, tranquilo. Isso é raro, ele mesmo já fala. É muito raro isso. Né? Vamos lá. Tende coragem, meus bons amigos. Estarei frequentemente junto de vós, e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa própria pobre matéria, que nos oculta tanta magnificência e tantas alegrias. Orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, porque eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Olha aqui para você ver. A gente vê algumas coisas aqui. Primeiro, aqueles que desencarnaram no plano espiritual, que nos amam, ou que têm afeições, ligações conosco, vêm para nos acompanhar. Muitas vezes, se tiverem condições, vão nos instruir. E um outro detalhe que ele fala, o corpo físico diminui, oculta, como ele diz aqui, as magnificências do ser espiritual. Ou seja, nós, enquanto espírito, nós somos mais amplos, nós temos mais aptidões, nós temos mais qualidades, nós temos mais percepções, nós somos maiores do que nesse corpo que nos limita. Né? É isso que ele está nos dizendo. Vamos lá. Hoje não continuarei por muito tempo, mas vos direi que não me acho de todo estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Estou feliz aqui porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que o deseje. Não choreis, meus amigos. Far-me-íeis lamentar o ter-vos conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada onde todos devemos nos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos. Que Deus vos console. Ali estarei junto de vós. Olha aqui, bem legal, gente. Não chorem, meus amigos. Nós vamos nos juntar novamente em pouco tempo. Né? É um consolo isso aqui. Né? E aí que ele fala, eu estou namorado, parece que eu sempre habitei. Né? Às vezes a gente conversa nas nossas conversas informais, aí a gente fala, que saudade do mundo espiritual. Né? Tem uma turma aí que gosta de falar essa frase.
E deve dar saudade mesmo, porque é a nossa morada, né? Aqui é um acidente do percurso, né? Nosso mundo físico, né? Beleza? Então vamos lá. Uma outra carta de Montalbán contém o seguinte relato: esconderamos a senhora G, médium vidente e sonâmbula, muito lúcida, a morte do senhor Demeu, para pouparmos a sua extrema sensibilidade e o bom doutor, sem dúvida, compreendendo o nosso objetivo, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite dos nossos guias, que queriam aliviar a senhora G, de um mentorse da qual sofria cruelmente desde a véspera. Disso mais não sabíamos, e estávamos longe de esperar a surpresa que nos dirigiam. Apenas essa senhora entrou em sonambulismo. Fez ouvir gritos pungentes mostrando seu pé. Eis o que se passava. Vamos lá. A médium, senhora G, estava com uma entorse no tornozelo. Só que isso aqui é 15 dias depois da morte do Demeudo. Eles não falaram para ela, eles eram do mesmo círculo de amizade que ele havia falecido. Né? Lembrar que nós estamos em 1865, não tinha internet, mal tinha jornal, as notícias não corriam tão, ele morava em outra cidade, não corriam tão rápido. E aí a médium entra em transe mediúnico, né? Que ele põe aqui como sonambulismo. Então a médium entra em transe mediúnico e vamos ver o que aconteceu. É até engraçado. Vamos lá. A senhora G viu um espírito curvado sobre a sua perna e cujos traços lhe estavam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempo em outro, sobre a parte doente, uma tração longitudinal, absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente se deixava chegar, às vezes, a vociferações e a movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido. Não havia mais inchaço, o pé retomara sua aparência normal. A senhora G estava curada. Então, o que a gente vê aqui? Um atendimento espiritual. Provavelmente ele estava agindo a nível de perispírito da médium, fazendo o tratamento. Como o perispírito transfere as informações, os sentimentos para o corpo físico, ela sentia dores, ela percebia que estava sendo tratada, e ele continuava trabalhando, mas até então ela não tinha identificado que era ele. Né? Ele estava agachado, de cabeça baixa, o entorse era no tornozelo, e ela não tinha visto que era o Dr. Demel. Né? Vamos lá. Entretanto, o espírito permanecia sempre desconhecido da médium e persistia em não mostrar os seus traços. Tinha mesmo o ar de querer desvanecer-se, quando de um pulo, a nossa enferma, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se lança ao meio do quarto para agarrar e apertar a mão de seu doutor espiritual. Ainda desta vez, o espírito ocultara toda a cabeça, deixando a sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G grita e cai desfalecida sobre o assoalho. Acabara de reconhecer o senhor Demeure no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia cuidados atenciosos de vários espíritos simpáticos. Enfim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos que respondiam aos seus testemunhos de afeição, penetrando-a com um fluido reparador. Essa cena não é comovente. Peraí, Gabi, peraí só um pouquinho. Só comentar, o que aconteceu aqui? Ele tratou a perna dela e aí ela se levantou na sala. Hoje a gente vê que normalmente isso não acontece nas reuniões mediúnicas, né? Só esclarecendo que às vezes tem muitas pessoas que não participam e tal. As reuniões a gente fica sentado, as comunicações ocorrem, todos assentados, os médios
transmitem as lições, ou as reclamações, a fala, né, o pensamento dos espíritos, normalmente tudo tranquilo, educado e seguindo. Esse é o caminho que deve seguir, mas nem sempre é assim. Muitas vezes até que o médium se eduque, pode fazer movimentos excessivos, pode bater na mesa, pode jogar coisas para lá. Nesse caso aqui, ela se levantou, mas aparentemente era uma médium já experimentada e tal. As reuniões eram diferentes das que nós temos hoje. Isso é preciso a gente entender, né? Hoje, o propósito é um pouco diferente, né, em determinados assuntos, e esse comportamento dos médiuns também é bem diferente, tá bem? Só para tá claro isso, gente, essas diferenças aí? Tá tranquilo? Luciano, até pela questão que a gente vê que nesse período era necessária evocação mesmo dos espíritos para fins de estudo, de esclarecimento e tal, o que não ocorre hoje, né? A gente não evoca Sim, na reunião mediúnica, não é isso? sim, Os espíritos, eles são, né? Tem uma organização no plano espiritual dos espíritos que dirigem a reunião, e aí essa ordem é com eles, né? Mas nós não evocamos. sim. É isso. Tranquilo, gente? Podemos ir? Beleza, é isso mesmo. Vamos lá. Essa cena não é comovente e dramática e não se crê ver todos esses personagens desempenharem o seu papel na vida humana? Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrarmos o nosso amigo espiritualizado com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Ele fora, durante a sua vida, o médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade, dada àquela que o espírito amava, não é impressionante, não é bem feita para que se entrevenha a sua vida futura sob seu aspecto mais consolador? É isso. Não é? Não parece uma coisa normal? Nós, espíritos, nos preocupando com os nossos laços de amor que ficaram aqui encarnados. Nós, espíritos, dentro das nossas possibilidades, nos aproximando e tentando cuidar, ajudar aqueles que nós amamos, e mais ainda, por fraternidade, ajudar todos aqueles que nos possa ser possível ajudar, não é? Essa é a vida do espírito, né? E um espírito nobre como esse, ele pensa sempre no outro, quer ajudar, quer continuar o trabalho. É isso, certo? Agora vamos um comentário de Kardec aqui sobre essa questão da atividade espiritual. Vamos lá. A situação do senhor Demeure como espírito é bem aquela que a sua vida, digna e utilmente cumprida, fazia pressentir. Mas um outro fato não menos instrutivo ressalta dessas comunicações, que é a atividade que ele manifesta quase imediatamente após sua morte para ser útil. Pela sua alta inteligência e as suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. É feliz, mas a sua felicidade não é a inanição. A alguns dias de distância, ele cuidava dos enfermos como médico, e apenas desligado, apressasse em cuidar deles como espírito. Que se ganha, pois, em estar no mundo espiritual, dirão certas pessoas, se ali não se desfruta de repouso? A isso nós lhes perguntaremos primeiro se nada é não ter mais nem cuidados, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, de ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, e ver os amigos a toda hora, a qualquer distância em que eles se encontrem. Então, olha aqui para a gente ver. Porque às vezes as pessoas falam, mas então se eu for morrer e continuar trabalhando, ter que fazer um monte de coisa, para que adianta isso? É melhor ficar por aqui mesmo. Tem muita gente que fala isso. E aqui ele fala, bom,
morrer, depois você continua trabalhando? Sim, porque olha para você ver, você está livre, você se movimenta, você comunica com o pensamento, você atende seus amigos, isso tudo é uma vida, né? É uma atividade de espírito. E nós precisamos já ir colocando isso na cabeça. Nós, no plano espiritual, não vamos para um tempo de contemplação, certo? Ô, Lu, Oi? e muito provavelmente, né, por ser espírito superior, ele não tem fadiga, né? Porque os espíritos imperfeitos, quando desencarnam, ainda necessitam do descanso, né, do repouso. Sim. E esse, pelo jeito, ele é bem ativo, né? Ele trabalha bastante no mundo espiritual. Muito ativo, né? Um dia depois eu estava dando comunicação, 5 dias depois eu estava cuidando do tornozelo da amiga, né? Da médium G. Então, não perdeu tempo, não. Está vivo lá, estava bem, vamos trabalhar. Né? É isso. Vamos lá, Gabi. Depois acrescentaremos: quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja. Estareis perfeitamente livres para permanecerdes numa beata ociosidade tanto tempo quanto quiserdes. Mas deixareis logo esse repouso egoísta, sereis o primeiro a pedir uma ocupação. Então vos será respondido: se vos aborreceis por nada fazer, procurai vós mesmos fazer alguma coisa. As ocasiões de ser útil não faltam mais no mundo dos espíritos do que entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, ela é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações em relação com seus gostos e aptidões, e escolhem de preferência aquelas que podem ajudar o seu adiantamento. Vamos lá. Então, o que ele está dizendo? Que a ocupação do espírito não é um constrangimento, ou seja, ela não é forçada. Mas nós, espíritos, com algum grau de esclarecimento, a hora que a gente desencarna, nós vamos procurar alguma coisa para a gente ser útil. Por quê? Isso é bom para o outro, mas antes de ser bom para o outro, é bom para nós. Não é o que fazemos de bom para o outro, é primeiro bom para nós. Então, a gente, enquanto espíritos, vamos procurar atividades de trabalho que se encaixam, né, que nós possamos ser produtivos dentro das nossas aptidões, habilidades, as coisas que nós conseguimos fazer. Beleza? Certinho, gente? Então, vamos parar aqui na Viúva Fulô e vamos para o Livro dos Espíritos. Pode ser? Beleza, então vamos lá. No Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 633, onde Kardec está falando das leis morais. Dentro das leis morais, ele tem algumas nuances de primeiro falar que nós conhecemos as leis morais porque elas estão em nossa consciência. Dentro das leis morais, eles começam a falar do que é o bem, do que é o mal, da nossa conduta moral, né? Então, ele está falando da primeira lei moral, que é a lei divina ou natural. E aí ele põe essa nuance aí de que elas estão inseridas em nossa consciência, vem com a segunda parte falando do bem e do mal, né? Do que é moral, do que é ético. E nós estamos estudando essa aí, o que é o bem e o que é o mal. Tá bem? Então, vamos lá, 633, Gabi. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Então, só para a gente ver aqui, ó. Quando ele fala do bem e do mal, ele está falando do outro, né? Eu tenho que ser bom para o outro, mas eu preciso ser solidário, eu preciso ser fraterno, mas isso diz respeito a mim? Como é que isso vai dizer respeito a mim?
Porque a gente entende o bem e o mal, a gente fazendo o bem ou o mal para o outro. Mas e para mim? Essa que é o questionamento do Kardec. Como é que eu vou fazer o bem para mim? Ou o mal para mim? Deu para entender o que é a diferença aí, gente? Tá tranquilo? Então vamos lá. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, basta, evitaria a maior parte dos males, dos quais acusa a natureza. Como é que essa lei do bem e do mal pode se aplicar a mim? Né? Aí Kardec, o Milanês, nos põe o quê? Nós precisamos usar o raciocínio, porque tudo precisa ter equilíbrio. Então, lazer, alimentação, injeção de bebida, o trabalho, tudo precisa ter equilíbrio. O sono, né? Tudo é ajustado. E como é que Deus, a lei divina, equilibra isso? Nos colocando o raciocínio, a consciência das nossas necessidades. Porque às vezes buscamos muita coisa que não nos é necessário. A gente busca muitas outras coisas que são supérfluas. E como que nós vamos entender que nós começamos a esbarrar nessas coisas que passou do nosso limite? Dor, sofrimento. A dor e o sofrimento é quando nós nos desequilibramos. Nós saímos do propósito divino para nós vamos começar a esbarrar com os espinhos e ter dor e sofrimento. É aí que é a nossa limitação. O nosso limite vai ser dotado muito por isso, pelos nossos dores e sofrimentos. Beleza? Comenta aí, Daniel. Você já está com o microfone aberto. Eu cliquei. O povo está muito quieto hoje. Ô, Lu, já que você cutucou aí, é muito interessante, porque faz a indicação justamente de uma válvula de segurança divina, vamos dizer assim, já vem ali dotada, é natural, da natureza nossa, que o excesso gere um resultado, um efeito. Né? Então, qualquer excesso, não faz uma distinção, usa de forma exemplificativa, mas coloca uma válvula. Você vai saber a partir do momento que você sentir o efeito contrário. Se você não consegue ainda lucidamente enxergar qual é o limite, essa válvulazinha ali, que eu acho que funciona da mesma forma que o instinto de sobrevivência, né? Que é para nos manter vivos aí, para suplantar os desesperos aí, ela vem para nos auxiliar. Quer dizer, nós somos auxiliados o tempo todo. O auxílio vem o tempo todo. A gente é que às vezes não consegue, devido à falta de lucidez ou até à falta do autoconhecimento, para você enxergar. Né? Volta naquela mania que a gente fala de por que comigo, por que eu? A resposta está comigo mesmo. Né? É onde o Chico fala lá, por que não eu? É interessante, acho muito interessante sempre essa fala dele, porque quando a gente inverte e fala por que não eu, né? É porque tem que ser para mim. Compete a mim descobrir qual foi essa saída, o exagero, o extra que gerou esse problema. Não é muito fácil, mas é um auxiliar eficiente. Porque a dor exatamente vem quando nós desequilibramos nossa mente, nossos comportamentos, nossos sentimentos. Esse desequilíbrio é que causa a dor, que é a nossa limitação. Opa, extrapolei. Opa, está errado. Né? É uma coisa interessante, porque se a gente pensar assim, não, eu estou com a cabeça tranquila, eu estou bem, é porque provavelmente eu estou seguindo um caminho que seja razoável, que seja bom. Se eu começo aquela coisa, começa a me incomodar, começa a me perturbar, é porque tem alguma coisa errada. A gente começar a prestar atenção por que não está tranquilo dentro de mim mesmo.
né? É isso. Se a gente começar, mas é importante, até o Daniel falou, a gente se autoconhecer. Nós precisamos olhar para nós mesmos, porque a resposta de tudo está dentro de nós, da maneira que a gente vê as situações, os sentimentos, as nossas ações. Beleza? Luciano, Oi? e se a gente parar para pensar, Deus é tão misericordioso que no decorrer da nossa vida ele nos dá pequenos toques o tempo todo. O todo. Aí a gente é que não percebe ou às vezes não quer perceber, fala, não, deixa mais para frente, tanto no corpo físico, como no espiritual, como em tudo, né? É porque muitas vezes a gente segue as nossas ilusões do ego, né? O nosso orgulho, aquela coisa de nós seres ainda imperfeitos, a gente segue as ilusões que o ego tenta nos determinar. Ô, Não é? Lu, Oi? e também complementando, desculpa, Dani, o que o Dani estava falando aí da reforma íntima, né, Dani? Eu acho que também a gente buscar estar em sintonia, principalmente com o nosso mentor, porque durante o dia, né, o dia passa às vezes tão rápido. Quantas vezes durante o dia, às vezes a gente tenta fazer uma prece, se conectar com a espiritualidade. Eu acho muito importante isso também, né, para a gente saber diferenciar isso daí. É, a mente mais tranquila, né? Mais serenidade. É isso. Só um apontamento, Lu, que nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós estamos aqui sendo testados a todo momento, né? Até levando em consideração ali, até o que a Ana Cláudia falou sobre o dia a dia, aquela coisa todinha, a gente tem essa questão de, às vezes, o erro, ele é decorrente justamente da nossa imperfeição do teste. O teste vai ocorrer. O teste, ele vai ser natural para a gente poder se firmar na evolução, né? Somos provados todo momento, né? Então, a compreensão, para a gente chegar no autoconhecimento, às vezes tem vários despertares, tem várias agulhadas ali, né? O tempo todo um alerta, mas isso faz parte. A gente tem que observar. Eu ouvi de uma pessoa próxima uma vez que um parente enfermo falou, mas será que ele está nessa situação por quê? Um pouco difícil responder isso, né? Porque é muito pessoal. Será que ele precisava disso para poder compreender aquilo? Bom, é uma coisa. Aí ela continua e olha para mim e pergunta assim, mas e para mim? Por que eu estou passando por isso também? Qual a resposta que eu podia dar? Você vai ter que descobrir. Tirar o melhor possível do problema que você vive. Sim. Os dias tranquilos, o marasmo, você não aprende praticamente nada. É estagnação. A dificuldade é o aprendizado. Se você tropeça hoje numa pedra, você vai encontrar com outras iguais e já vai saber transpor ela tranquilamente. Você vai precisar de algo maior para ali impactar. Aí, até lembrando o Zé Martiniano, nós falamos aí, Maciel e eu, esses dias sobre ele, várias vezes falamos sobre ele, e o Zé, um dia, numa fala dele, ele falou, olha, quando nos deparamos aí com um muro na nossa frente, se a gente sentar e esperar o muro cair, a gente vai surpreender descobrindo que o muro vai continuar lá e maior um pouco, porque o tempo depositou sobre ele. Então, o trabalho pode ser até maior para transpor. É isso. Beleza. Tranquilo aí? Vamos lá para outra? Vamos para outra, que a outra é bem legal. Vamos lá, dá tempo da gente conversar. Porque o mal está na natureza das coisas. Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? É muito legal isso aí, né, gente? Aí, a gente vê. E a racinha, por que veio essa racinha desse jeito, meu Deus do céu? Né? Deus não podia ter criado a gente umas criaturas melhores, assim, o nosso...
a gente não podia ser melhor? Por que a gente precisa ser cheio desses comportamentos, desses problemas que nós temos? Essa que é a pergunta que o Kardec está fazendo. Ô, Lu, eu adoro. Eu falei com você uma vez que eu amo o Livro dos Espíritos porque mostra a nossa imperfeição plena, a forma com que a gente pergunta, a forma com que a gente quer um jeitinho, uma saída, e a perspicácia que a espiritualidade nos responde, e a gente fala assim, mas, gente, são mal criados. Porque não são, é porque a gente quer uma coisa, a gente quer uma resposta pronta e aquela bem macia. E eles trazem a verdade objetiva, clara, e a gente fala, mas eles são mal criados, mas não, é excelente isso. Vamos lá para a gente ver a resposta, vamos lá. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele, se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Então, vamos lá. A resposta dos espíritos. Bom, gente, começa assim. Bom, nós, na nossa escancarada limitação, fazemos uma pergunta dessa, questionando Deus. Deus, por que você fez desse jeito? Não podia ser do outro jeito, melhor? Né? Parece uma piada de criança mal criada, né? Mas a resposta deles é muito clara. Deus criou vocês simples e ignorantes, vocês têm o livre-arbítrio e fazem as suas escolhas. Tem que ser assim, porque dessa maneira vocês vão experimentar muitas coisas e vão ter condições de escolher o que é bom e o que é ruim. E Deus, ainda dentro da sua misericórdia, manda os espíritos, manda seres iluminados que vêm nos trazer, olha, o melhor caminho é esse. E o espírito mais iluminado que veio trazer esse caminho para nós foi Jesus, que trouxe, olha, ainda deixou escritinho. Ele não, mas deixou, a turma trouxe tudo escrito depois no Evangelho. Né? Jesus falou e a turma escreveu. Então, Deus mandou esses espíritos para nos ajudar. Agora, a escolha é nossa. Né? Alguns escolhem o caminho um pouco mais rápido, outros caminhos um pouco mais demorados, tortuosos, mas, aos poucos, através do nosso raciocínio, da nossa dor, do nosso sofrimento, nós vamos seguindo o caminho, que é o caminho que Deus espera que nós sigamos. Certinho? Beleza? Então, as dificuldades é para despertar no espírito as qualidades que nós já temos. Porque está tudo dentro de nós. Mas elas precisam ser extirpadas, né? Retiradas de dentro de nós, colocadas para fora, não é? É como os nossos pais fazem conosco quando nos educam. Eles só tiram as coisas boas que nós já temos. Olha, é assim que tem que ser. As ruins, os pais podem, não é? E o educar, o ex-educar é o quê? Tirar de dentro o que é bom, colocar para fora. Os pais fazem isso conosco. E Deus, que é nosso Pai, nos coloca em condições, em situações, para que a vida faça isso conosco. Extraia o melhor de nós. Que nós vamos buscar esses aprimoramentos e entender que nós somos capazes de seguir, de vencer, de ter um progresso espiritual. Beleza? Luciano, eu gosto muito das analogias, né? Eu sempre brinco com elas, mas tem uma analogia sobre esculturas, né, que fala isso, né? Que quando perguntaram ao grande escultor como ele teria conseguido fazer aquela estátua maravilhosa de uma pedra bruta, ele disse que a estátua sempre estava lá, ele só tirou as arestas, né? Então, ou seja, a gente caminha em cima disso, né? A gente já nasceu com o germe de tudo bom dentro da gente, só que a gente tem que passar isso por provas, né? Inclusive, é por isso que eu acredito
que do véu do esquecimento, um dos motivos do véu do esquecimento na encarnação é isso. Não basta a gente ser educado, a gente tem que ser ético, né? A condição da evolução, ela é ética, não é de educação, né? Voltando às analogias, 2 motoristas parados no sinal vermelho, o educado parou para não ser multado, o ético parou para contribuir com o trânsito, para não colocar ninguém em risco. É por isso o motivo da nossa experimentação sob o véu do esquecimento, né? Ou seja, para que a gente se torne bom por natureza, né? E não por educação, não por imposição. Então, é um pensamento meu que eu acredito seguir em cima disso aí, né? Tento fazer isso todos os dias, mas não é fácil, não. É isso. Complementando aí essa questão, achei interessantíssimo isso, a questão do que tem que sempre tocar nisso, o véu do esquecimento. E é bem por aí no sentido de que, se nós nos lembrássemos de tudo, com esse jeitinho, essa mania de querer mostrar que estou bem e assim eu sei, nós utilizaríamos isso para, colocando as inúmeras máscaras utilizadas no dia a dia, isso é uma questão evolutiva, aos poucos nós vamos tirando ela, é aquela coisa de você chegar para sorrir por educação, você pode estar irritado, você vai sorrir, são máscaras de defesa, máscaras de utilização úteis e a maioria inútil. Nós utilizaríamos ela o tempo todo. A experimentação não seria válida, porque a resposta não seria natural, a resposta não seria verdadeira e não seria em uma ação ou até uma reação positiva. Seria negativa. Se fosse reação negativa, na ação ela seria falsa. Eu acho muito, muito, muito importante isso, porque eu tenho uma resistência muito grande quando se fala, tem que fazer uma regressão. Quando eu falo isso aí, eu falo, deixa esquecimento, que ele foi colocado como uma das válvulas de segurança para que a evolução seja eficiente, para que a gente não tenha o tempo passado aqui, que é um tempo relativo para nós, muitas vezes, mas na eternidade é nada, mas essa etapa vivenciada aqui, evolutiva, ela seja útil. Isso. Porque se nós tivermos como enganar, já temos jeito de enganar sem a memória. Sim. Né? Estamos enganando nós mesmos, mas é uma enganação. Tirar mais essa válvula, mais esse presente, vamos criados, simples, ignorantes, com princípio inteligente, com uma válvula para não morrer à toa, né? Uma válvula para dizer, olha, está fazendo errado, vai sentir dor por aí. Outra válvula de segurança aí, que é o esquecimento. Olha quanto auxílio. Jesus ainda manda um manual para nós seguirmos. Todo mastigadinho, aí Kardec vem e fala, olha, vamos mastigar mais na decodificação. Ele e o grupo, né? Eu acho que a gente tem que ser um grupo, uma pleiade de espíritos que vieram para esse fim, mais ajudados que nós somos. É isso, gente. Acho que alguma coisa aí, Esther? Então, eu antes da oração final, eu queria pedir sobre a campanha do agasalho, dos cobertores. Tem bastante gente aqui hoje. Eu queria pedir para as pessoas, se pudessem, divulgar nas suas redes sociais, nos seus vizinhos, parentes, porque até agora não apareceu nada. E se a gente não divulgar, que nós não temos mais o público das palestras, né, que nos ajudavam. Sim. Então, se a gente não divulgar, vai ficar difícil. Beleza. Verdade, muito bem lembrado. É isso mesmo. Ô, Luciano. Oi? Rapidinho, só completando tudo isso que o Dani falou, esqueci o nome do outro aí que falou. Esqueci. Marcial falou. E nós, o véu do esquecimento, o mundo de provas e expiações, as provas vão vir mesmo, tudo como o Dani falou, mas é como o Chico fala, né? Deus nos dá sempre uma página em branco, todos os dias na nossa vida, né? Você vê o tanto que ele é bom, tão misericordioso. O que a gente coloca nela corre por nossa conta, né? E a gente não precisa, então, tomando que a gente erra sim, elas vão vir sim, mas para a gente ficar atento, né? O que a gente coloca todos os dias, porque não é isso que a gente vai errar todos os dias, vai falar assim, depois eu peço perdão. A gente tem que renovar e crescer espiritualmente, né? Moralmente, espiritualmente. É isso aí, gente. Certinho, gente? Podemos encerrar, então? Podemos. Acho que foi ótimo, foi bem produtivo.
Vamos lá. Vamos finalizar aí? Quem que faz a oração aí para nós? Luciano, vou pedir para Tayana. Beleza. Pode ser, Tayana? Pode ser, vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Muito bem. Tá, joia. Amado Mestre Jesus, amado Pai, gratidão pela tarde de hoje, gratidão pelo dom da vida, gratidão por mais uma vez podermos estarmos juntos através da tecnologia, ouvindo um pouco dos ensinamentos advindos do Cristo, à luz do Espiritismo. Só temos que agradecer por todas essas bênçãos. Nos auxilia a compreender tudo que aprendemos e aprender e utilizar no nosso cotidiano, nas nossas lutas, no nosso dia a dia, em todas as situações que nos acontecem. Nos auxilia a compreender e enxergar a dor do outro, a nossa própria dor, e caminhar auxiliando e melhorando ao mesmo tempo. Ser conosco nessa semana de trabalho, de lutas, nos acompanhando e inspirando, e dando um pouquinho da sua luz em cada pormenor da nossa vida. Ser também nesse momento difícil em que a Terra passa, com todos aqueles que sofrem nos hospitais, nas residências, nas ruas, nos presídios, em todos os lugares, que a nossa oração e vibração chegue a todos esses, e todos os irmãos que estão em sofrimento, em especial devido ao vírus, que sejam atendidos pela sua misericórdia. Aqueles que desencarnaram e aqueles que se curaram, todos os familiares envolvidos. Ser conosco, nos dê esperança, nos dê a paciência de passarmos por esse momento, com luz, com fé e com gratidão. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gente, bom domingo a todos, boa semana. Muito obrigado pela companhia, Boa semana. pela paciência, tá? Semana que vem, se Deus quiser, estamos aí. Um abraço a todos, muita paz e luz. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana a todos. Abraço. Boa semana. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa tarde. Sua mãe, então eu tenho que falar Deus abençoe. A mãe da turma. Olha, uma boa noite a todos, uma ótima semana. Que Deus esteja conosco, nos inspirando. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Eu desejo uma boa noite para todos. Uma semana de plena realização para todos, viu, gente? Com Jesus. Boa noite a Deus. Até amanhã. Tchau.